Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. O conteúdo da nossa aula de hoje é plano cartesiano. Eu sou a professora Alessandra Indi e vou acompanhar vocês na aula de hoje. Bem, para a aula de hoje você vai precisar lá do seu caderno de matemática, né? Uma caneta, lápis, borracha e uma régua, tá? Então, a régua vai ser imprescindível para a aula de hoje, porque nós vamos traçar algumas retas, alguns segmentos de reta. Então, para ficar bem certinho o nosso plano cartesiano, inclusive as medidas, né, de distância entre os pontos, vai ser bem importante aí o uso da régua. Então, pegue lá o seu caderno, coloque a data de hoje. Vou dar um tempinho para você organizar o seu material e preencher aí a data e a gente já volta. Então vamos lá ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje, tá? Um dos objetivos é retomar as compreensões sobre o plano cartesiano e sobre como localizar um ponto nele, né? A ideia do plano cartesiano ela já vem sendo trabalhada desde o ano anterior, do 6º ano, então a gente vai retomar aí algumas situações e algumas compreensões, tá? Relembrar a escrita e características das coordenadas cartesianas, né? Principalmente a ordem, né, que vem, o valor de x, o valor de y, então a gente vai retomar essas questões também. E traçar e medir segmentos de retas e polígonos no plano cartesiano, tá? Então vamos lá. O que é o plano cartesiano? Bem, o plano cartesiano, o nome é dado em homenagem, né, ao matemático e filósofo francês René Descartes. É um sistema de referência formado por duas retas numéricas, uma horizontal e a outra vertical, né? E essas duas retas, elas se cruzam num ponto chamado de origem, né? Formado por um ângulo entre si de 90 graus. Então essas retas, elas são perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus e elas se encontram, se cruzam exatamente na origem, né, desse sistema cartesiano. Então vamos lá. Então aqui está o sistema, ó, de coordenadas constituído pelos dois eixos perpendiculares. Aqui eu tenho duas retas perpendiculares, formando o ângulo de 90 graus. Então aqui a origem, o ponto onde elas se intersectam é o que a gente chama de origem desse sistema cartesiano. O eixo horizontal é chamado do eixo das abscissas, né? Ele é representado aí pela letra X. E o eixo vertical é o eixo das ordenadas, né? Considerado aí pela letra Y. Tá aqui o eixo das ordenadas. Então, o eixo das abscissas e das ordenadas formam um ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. Coordenadas. O que são essas coordenadas, então, do nosso plano cartesiano? São os números que juntos dão a exata localização de um ponto no plano cartesiano. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho um ponto que foi denominado como ponto A. Ele tem a sua localização especificada por dois números, né? 2 e 3. Mas o que significa esse 2 e esse 3? O 2 é exatamente o ponto onde ele está, o número, né? Referente à abscissa, ou seja, a linha horizontal, né? Representado pela letra X. E o 3, que vem na sequência, é o ponto, né? A distância que está referente ao eixo das ordenadas, né? Que é o eixo Y. Certo? Então, essa localização do ponto A, ó, ela está aqui distante da origem em 2, né, no eixo das abscissas, e em 3, no eixo das ordenadas. Por isso que eu tenho o par ordenado. Par ordenado, 2, 3. Né, 2 nas abscissas e 3 nas ordenadas. É o conjunto de coordenadas x, y, né? A gente coloca exatamente nessa ordem, ó. Então, cuidado com as ordens das coordenadas. Então, sempre que você for colocar
ou localizar um ponto, né, no plano cartesiano, você tem que prestar muito atenção na ordem que você vai colocar esses valores. Então, primeiro vem os valores que estão nas abscissas e depois o que estão nas ordenadas, ok? Então, primeiro o x, depois o y, ok? Então, dando continuidade lá. Observe o esquema a seguir, com a localização de um clube e uma escola. Então, eu tenho aqui a localização de um clube e tenho a localização de uma escola. Observe que na minha vertical eu tenho as letras A, B, C e D. E na minha horizontal eu tenho os números 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o que diz aqui? Ó? Se, nesse esquema, a escola pode ser indicada pela posição 4,B, ou seja, 4 nas abscissas e B nas ordenadas, então está aqui a minha localização da escola. Então, o clube pode ser indicado por qual posição? Então, eu vou dar um tempinho para você observar. Aqui está o clube. Como que eu posso indicar a posição do clube num plano cartesiano? Vou dar um tempinho para você e a gente já volta. E aí, conseguiu determinar qual que é a posição, né, do clube nesse nosso plano? Então, vamos lá. Ó. A escola está na posição 4, né, ou seja, no eixo das abscissas, na horizontal, está no número 4, e no eixo das ordenadas, na letra B, 4B. Então, o clube, ó, ele está na posição 2D. Vamos conferir, ó. Então, ele está nas abscissas no número 2 e nas ordenadas na letra D. Então, na ordem que aparece, ou na ordem que a gente tem que colocar, né, que vem primeiro as abscissas, vai ser o número 2. E depois as ordenadas vai ser a letra D. Então, está aí a posição do clube nesse nosso sistema cartesiano. Mas qual é a importância no sistema de um plano cartesiano, né, no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano? Bem, o sistema de coordenadas foi o que aprimorou a cartografia. Então, há alguns anos atrás, a gente utilizava muito, né, parecido com uma lista telefônica, né, mas era chamado lista de endereços, né, a gente ia procurar um endereço, a gente não tinha até então nosso sistema de tecnologia que nem o Google Maps hoje em dia, então a gente utilizava muito a lista, né, para localizar o endereço naquela lista. Então, a gente via as ruas que eram paralelas, ruas que eram ortogonais, que se cruzavam em algum ponto também. E esse mapa era o que auxiliava a gente se localizar, se fazer os nossos deslocamentos, né, para determinados locais. Então aqui, ó, eu tenho um exemplo, ó, de uma localização, né, de um fragmento de um mapa, né, de uma imagem, né, de um mapa. E aí eu posso colocar esses pontos, né, alguns pontos aqui, justamente nas coordenadas cartesianas. E aqui eu tenho algumas referências de posição de algum determinado local que eu quero ir. Por exemplo, aqui, Assembleia Legislativa do Paraná.
Então, quando eu for verificar lá hoje, né, com a nossa tecnologia, por exemplo, no Google Maps, eu vou estabelecer exatamente quais são as coordenadas, né, da localização da Assembleia Legislativa do Paraná, tá? Então, o sistema de coordenadas é o que aprimora muito a nossa cartografia, né? Ou seja, também o nosso deslocamento, né, entre as regiões, entre as localidades que nós desejamos ir e partir de onde nós estamos. Então vamos lá para a nossa proposta 1. Você deverá partir de Santa Catarina, seguir para o Espírito Santo e depois ir para Sergipe. Localize a posição desses estados de acordo com os eixos vertical e horizontal. Tá? Então aqui eu tenho o eixo vertical e tenho o eixo horizontal. Cuidado aí a ordem que você vai colocar e localizar esses estados, tá? Então eu vou dar um tempinho aí para você localizar esses estados, ó, de Santa Catarina, Espírito Santo e Sergipe, colocar qual é a posição deles, né, nesse nossa representação cartesiana aqui. Vou dar um tempinho para você e a gente já volta. Conseguiu localizar esses 3 estados e colocar quais são as suas posições referente a esse plano cartesiano que nós elaboramos aqui? Então vamos lá conferir juntos, né, onde é que está a localização desses 3 estados, nesse plano cartesiano. Então eu tenho, por exemplo, o estado de Santa Catarina. Aqui está o nosso estado de Santa Catarina, tá? O nosso não, né? O estado de Santa Catarina. Então observando qual é a localização dele. Então, na vertical, ele está na letra B, e na horizontal corresponde ao número 5, tá? Mas lembrando da ordem, né? Eu preciso primeiro apresentar o valor ou a letra que está na horizontal. Então, seria 5B, a localização do estado de Santa Catarina, ó. Tá aqui, ó, 5B. Agora, a localização do estado do Espírito Santo. Então, aqui está o Espírito Santo, ó, esse pedacinho aqui vermelho. Então, qual é a localização dele? No eixo das abscissas é 7 e no eixo das ordenadas é D. Então, seria 7D, né? O Espírito Santo, tá aqui. E por último é o Sergipe, que tá aqui, ó, bem nesse cantinho aqui. Então, no eixo das abscissas corresponde ao número 8 e no eixo das ordenadas a letra F. Então, a localização de Sergipe é 8F, tá? Então, tá aqui, ó. É como se fosse, quem já jogou aquele jogo de batalha naval, que a gente vai localizando os pontos, né, no mapa, é mais ou menos parecido com isso, tá? Então aqui a gente fez o quê? A localização de alguns estados que o enunciado estava solicitando.
Então, a proposta 2 agora. Observe o plano cartesiano abaixo e identifique as coordenadas dos pontos. Então, aqui agora é o contrário, né? Eu tenho já uns pontos no mapa, né, ou no plano cartesiano, nesse caso, e eu quero que vocês determinem quais são as coordenadas desses pontos. Lembrando que uma ordenada e uma abscissa formam uma coordenada, tá? Então, aqui eu tenho a coordenada do ponto C, que é formado por uma abscissa e uma ordenada. Quem é a abscissa e quem é a ordenada? Ou seja, quem que é o valor no eixo X e quem que é o valor no eixo Y, né? Aqui eu estou tratando somente numericamente, né? Diferente do anterior, que o eixo das ordenadas eram letras, né? Aqui os dois são números, tanto a ordenada quanto a abscissa. Então, localize, identifique quais são as coordenadas desses pontos, ó. A, B, C, D e E. Vou dar um tempinho para você e a gente já volta para conferir. Conferir quais são as coordenadas dos nossos pontos. Começando pelo ponto A, né? O que eu tenho de abscissa, ou seja, o valor no eixo X? É 1. E o valor no eixo Y é 3. Então, a coordenada A, ela é representada pelo valor 1 e 3, tá? Exatamente nessa ordem, ó. Então, A tem a abscissa 1, ordenada 3. Agora, o ponto B, que está meu ponto B. Então, eu tenho no eixo das abscissas o número 3 e no eixo das ordenadas o número 2. Então, como é que fica representado o ponto B? Por 3
e 2, exatamente nessa ordem. Agora o ponto C, ó. O ponto C, ele está aqui para as abscissas 2 negativo e para a ordenada 3 positivo. Então, como é que eu vou representar? 2 negativo e 3. Agora o ponto D. Observe que o ponto D, ele está exatamente em cima do meu eixo das ordenadas, né? O que isso significa? Que no eixo das abscissas ele não se movimentou, ou seja, ele ficou no zero, tá? Então, para o valor de x, ele é zero. E para o valor das ordenadas, ó, ele é 2. Então, qual que é o meu ponto, minha coordenada desse ponto? É 0 e 2. Agora, para o meu ponto E, aqui é o contrário. Ele fixou no meu eixo das abscissas, né? O que isso significa, então? Que no meu eixo das ordenadas ele não se movimentou. Então, ele não subiu e nem desceu. Ele fixou no eixo das abscissas. Ou seja, o meu eixo das ordenadas é nulo, é zerado, certo? Ou seja, aqui ele está em 2 para o x e 0 para o y. Então, a minha representação é 2 e 0, o ponto E, certo? Então, aqui está a representação desses pontos para este exemplo, para esta situação. Então, vamos lá para a nossa proposta de número 3. Ó. Diariamente, Carla se desloca do ponto A, onde fica a sua casa, ao ponto B, onde se localiza a escola. Então, ela está aqui, ó, do ponto A, onde é a sua casa, ela vai se deslocar para o ponto B, onde é a sua escola. Observe que já está colocado aqui qual que é a coordenada da sua casa, que está no ponto -3 e -1. E a coordenada da sua escola, que está no ponto 1 e -1. Então, o que pede ali? Observe a representação desse trajeto no plano cartesiano. Sabendo que, antes de chegar à escola, Carla para na casa de Ana, que fica no ponto médio do segmento AB. Então, aqui ó, eu tenho o segmento AB. E a casa da Ana fica exatamente no ponto médio desse segmento AB. Que mais? Então, determine as coordenadas da localização da casa da Ana nesse plano cartesiano. Então, onde é que eu colocaria aqui ó, a casa da Ana entre o segmento, no meio né, do segmento AB? Em que posição exatamente? E quais são as coordenadas dessa posição que eu estou colocando a casa da Ana? Vou dar um tempinho para você e a gente já volta.
E aí, conseguiu determinar o par ordenado que representa a casa da Ana? Bem, se a casa da Ana está exatamente no ponto médio do segmento AB, ou significa que está bem no meio do caminho entre a casa da Carla e a escola, então vamos observar aqui, ó, do A até o B eu tenho exatamente, ó, uma distância de 4, certo? Ou seja, eu tenho 4 quadradinhos aqui, ó. Então, onde é que eu vou colocar a casa da Ana? Exatamente nesse ponto aqui, ó, bem no meio entre o A e o B. Mas esse meio está representado por qual par ordenado, né? Quais são as coordenadas desse meio, vamos dizer assim? Então, observando aqui, ó, no eixo X está em -1 e no eixo Y também está em -1, certo? Porque como está bem no meio, o Y ele não vai variar, ou seja, o eixo das ordenadas ele vai continuar onde ele estava, ou seja, no -1. O que mexeu, o que mudou foi o eixo X, o valor em X, né? Que antes era em -3, agora foi para -1 e até chegar à escola fica para 1 positivo, certo? Então tá aqui, ó, a casa da Ana na coordenada -1 e -1, certo? Então vamos lá para a nossa proposta de número 4. Marque os pontos a seguir no plano cartesiano. Trace os segmentos AB, BC, CD, DE e EA e descubra a figura que se forma. Então aqui, ó, eu tenho uma sequência de pontos, né? Ou seja, de coordenadas. Então no plano cartesiano, vocês vão colocar esses pontos nesse plano cartesiano e vão aí ligar esses pontos, ou seja, ligar o segmento com AB, depois o BC, CD, DE e EA e verificar que figura geométrica aí eu vou formar. Cuidado, né? Utilize a régua para você construir o seu plano cartesiano, tanto no eixo X, no eixo X quanto no eixo Y, tá? E a distância, vou até voltar aqui no anterior, ó, a distância entre um e outro, ó, tem que ser exatamente a mesma, tá? Então, por exemplo, se eu colocar lá na minha régua, estou traçando aqui meu segmento X, minha reta X, então a distância em um ponto e outro eu posso colocar como 1 centímetro, usando a régua lá. Então, a cada distância de um número para o outro, eu posso usar 1 centímetro, posso usar 2 centímetros, posso usar 3 centímetros, mas desde que seja a mesma distância para todos os pontos, para todos os valores, tanto no eixo X quanto no eixo Y, ok? Então, coloque lá a escala. Eu quero colocar uma distância de 2 para cada ponto, ok. Faça isso para todos os pontos, tanto no X quanto no Y, ok? Eu vou dar um tempinho, então, para você montar o seu plano cartesiano, colocar os pontos e ligar esses segmentos aqui. E a gente já volta para corrigir.
está meu plano cartesiano, ó. O eixo X, o eixo Y, e coloquei os pontos, ó. Ponto A é coordenada 3, 1. Então, tá aqui, ó, meu ponto A, 3 para X e 1 para Y. Meu ponto B, coordenada 7, 1. Então, 7 para X e 1 para Y. E aí, eu já posso ligar o segmento AB, ó. Então, aqui, ligando o segmento AB, eu vou ter esse segmento aqui, ó. Aí, no meu ponto C é 7 e 4. Então, 7 para X e 4 para Y. Tá aqui o meu ponto C. Meu ponto D, 5 e 6. Então, 5 para X e 6 para Y. Tá aqui o meu ponto D. E meu ponto E, 3 e 4. Então, 3 para X e 4 para Y. Tá aqui meu ponto E. Então, terminando de fazer as ligações dos segmentos, ó. Então, BC tá aqui, meu segmento BC. CD, aqui meu outro segmento. DE, meu outro segmento. E EA, meu outro segmento. Então, eu vou obter aqui essa imagem, essa figura. E aí, você obteve a mesma? Você teria que obter a mesma figura, talvez numa escala diferente. Depende da distância que você considerou cada ponto. Então, às vezes, a sua pode estar maior do que a minha, ou pode estar menor, tá? Mas a imagem vai ser a mesma, ok? Então, tá aqui, ó, é um pentágono. Por que é um pentágono mesmo? Porque é uma figura de 5 lados, ok? Então, vamos lá para a nossa proposta 5. Marque os pontos abaixo no plano cartesiano, trace os segmentos e descubra a figura que se forma. Então, é parecido com a situação anterior, porém, agora eu tenho um pouco mais de pontos ali, né? Um pouco mais de coordenadas para eu poder colocar no meu plano cartesiano. Então, eu vou dar um tempinho para você, e daí você vai observar que figura que se forma quando eu traçar os segmentos referentes a esses pontos. Tempinho, a gente já volta.
o plano cartesiano e os pontos, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I e J, certo? Quando eu traço os segmentos, ó, ou seja, quando eu ligo os pontos, que é praticamente aquela brincadeira que a gente fazia de ligar os pontos, eu vou obter aí como imagem final uma estrela, certo? E aí, você chegou também nessa figura? Eu espero que sim. Se você chegou numa figura menor ou mais ampliada em relação à estrela, ok, tá certo também, porque a tua distância provavelmente foi diferente da que eu adotei aqui. Mas se você chegou em uma outra figura, aí reveja lá os pontos, né, se você não se confundiu na marcação de um ponto ou outro, ok? Então agora vamos ver aqui, ó, como é que eu faço para traçar as medidas, tá? Ou seja, a distância entre a figura. Então aqui, ó, o que significa? Construindo polígonos no plano cartesiano. Aqui eu já tenho um polígono construído, ó. Construir um quadrado com medida de lado igual a 4 unidades de comprimento. Então, eu vou ter que traçar um quadrado com uma distância, né, de 4 unidades de um ponto a outro. Então, por exemplo, ó, do ponto D até o ponto C, eu tenho uma distância de 4 quadradinhos. Né? Do C até o B, eu também tenho uma distância de 4, porque é um quadrado, então todos os lados têm a mesma medida, né? A mesma coisa do B para o A, ou do A para o B e do A para o D. Então, agora determinando quais são as coordenadas desse ponto. Então, no ponto D, eu fiquei com a coordenada -1 e 3. No ponto C, 3 e 3, ó, 3 para X e 3 para Y. No ponto B, fiquei com a coordenada... ponto B, fiquei com a coordenada 3 e -1. Então, tá aqui o meu ponto B, 3 e -1. No ponto C, sim, que é 3 e 3. E no ponto D, -1 e 3. Então, tá aqui, -1 e 3. No A, -1 e 1. Tá aqui. Então, agora, se eu junto esses pontos, né, uno os pontos, eu vou ter aí o quadrado, a imagem do quadrado formada. Tá? Então, essa ideia é só pra gente entender como é que eu faço a distância. Obviamente, as minhas coordenadas poderiam ser outras. Tá? Se eu começasse, por exemplo, com o meu ponto A localizado aqui, ó, os meus outros pontos seriam outras coordenadas. Tá? Então, vai depender muito de onde eu começo, qual que vai ser meu ponto de início. É ele que vai determinar as minhas outras coordenadas, certo? Então, para eu determinar a distância, ó, os pontos que estão na mesma linha horizontal possuem a mesma ordenada. Ou seja, a distância de A a B é igual a XB menos o XA. O que significa isso? Está dizendo o quê? Que essa distância do A até o B é a mesma coisa que eu pegar meu valor da coordenada X para a minha coordenada X aqui e fazer a subtração, certo? Ou seja, 3 menos 1. Então, essa distância é de 4. A mesma coisa funciona, ó, 3 menos 1, distância de 4. A mesma coisa vai funcionar para as ordenadas, ó. A distância de BC, a distância de BC. Então, vai ser o valor que está em Y no C e o valor que está em Y do B subtraindo. Ou seja, Y do C é o 3 e Y do B é -1. Então, eu vou subtrair 3 menos 1, que também vai me resultar em 4. Ou seja, aí é uma forma de eu traçar a distância, determinar a distância no plano cartesiano, ok? Então, o que nós vimos aí, ó, na nossa aula de hoje? Ó? Então, nós retomamos as compreensões, né, sobre o plano cartesiano e como localizar um ponto nele. Relembramos também a escrita e característica das coordenadas cartesianas, principalmente a ordem, né, que primeiro vem as abscissas, depois as ordenadas, ou seja, primeiro os valores de x, depois os valores de y. E traçamos e medimos segmentos de reta e polígonos no plano cartesiano. Então, a gente construiu aí alguns polígonos, né, como o pentágono, como a estrela, e por último ali o quadrado, inclusive medindo a distância, né, desses pontos no quadrado. Então, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, tenha entendido aí como fazer, né, traçar esses pontos, determinar esses pontos no plano cartesiano, e te espero na próxima aula. Até mais!